Graça e paz a todos os ouvintes da Rádio Alelaba que neste momento se encontra aqui conosco, fazendo parte desta família do Café Espiritual. Convido você neste momento a parar uns minutos, pegar a sua Bíblia, para que possamos refletir com o que o Espírito Santo tem para nos falar. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. 1 Coríntios 10, do 12 ao 13. Este é o nosso texto base de hoje, onde Paulo cita alguns exemplos para alertar a igreja de Coríntios sobre suas muitas lutas que vinham sobre a igreja naquela época. E como estou falando da igreja espiritual, e Paulo sendo um homem espiritual, mas também sujeito aos mesmos sentimentos de queda daquele povo, pois ele bem sabia das fraquezas que a carne sofria diante das muitas tentações. Ele trouxe alertas para que aqueles que ainda estavam de pé tivessem o cuidado para não cair. Já ouviu aquela expressão, o cair é do homem e o levantar é de Deus? Pois é, se o homem não quiser se levantar, não tem quem o levante, pois a natureza carnal já é por si só caída. O orgulho é um grande aliado para ajudar o homem caído a não se levantar, principalmente se a pessoa tinha uma vida exemplar diante de muitos, ou tentava fazer com que ela fosse uma vida livre daquilo que podemos dizer ter um acusador apontando para ele. Só que a carne é fraca e em algum momento de descuido ou falta de vigilância, isso no campo espiritual, sobreveio alguma tentação humana, quero deixar bem claro, e aconteceu o chamado cair. Irmãos amados, cada um sabe das suas fraquezas. Estamos em constante combate e aquele que busca mais, recebe mais. E o combate é bem mais intenso, pois a nossa luta não é contra a carne. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios, capítulo 6, do 11 ao 12. Por isso, Paulo antecipa no versículo 11, onde o objetivo de alertar o povo da igreja de Éfeso era promover a espiritualidade, dando testemunho da sua própria vida de batalhas espirituais. E olha o que ele fala antes: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então o diabo prepara ciladas para você, sim, meu irmão. O diabo prepara ciladas para mim, sim, meu irmão. Esses alertas não eram para qualquer povo, mas eram para as pessoas que faziam e fazem hoje parte da Igreja de Cristo. Isso, igreja física, porque a igreja somos nós, a verdadeira igreja somos nós. Vai parecer pesado o que vou dizer, mas é uma realidade. Somente no versículo 12 é possível extrair 4 estudos, mas agora quero que você entenda como é pesada a nossa batalha, pois o ser que criou a carne a criou para ser massacrada sem dó e nem piedade. Observe, nós fomos feitos para lutarmos contra os principados,
Nós fomos feitos para lutarmos contra as potestades. Nós fomos feitos para lutarmos contra os príncipes das trevas deste século. E nós fomos feitos para lutarmos contra as hostes espirituais da maldade. Essa certeza. Essa luta será em todo o tempo que estivermos aqui neste plano terreno. E tem mais, olha aonde será essa luta, nos lugares celestiais. Não é pouca coisa não, meus amados. Você acha que sairia inteiro dessa guerra se ela fosse nos lugares terrenos? Jamais, pois não é para qualquer um ver o que acontece nos lugares celestiais. Não é para qualquer um ver as batalhas espirituais. Acompanhe o meu raciocínio. Se você é templo, quem deve habitar em você? Se é o Espírito Santo, a batalha já está vencida, pois significa que as trevas não têm lugar em sua vida. Não tem principados, potestades, príncipes e hostes do mal que prevaleçam. O mal não cansa, ele não tira férias. São uma multidão de seres do mal investindo contra a sua e contra a minha vida o tempo todo. Como ficar de pé desse jeito? Só fica de pé aqueles que têm o poder de Deus e têm uma vida totalmente nas mãos desse Deus tão maravilhoso. Esse reino das trevas, esses seres tenebrosos que se alimentam das suas fraquezas, não descansam. Se você é um filho de Deus, deve estar revestido, e não é qualquer vestimenta que irá protegê-lo. É com a melhor vestimenta que você vai lutar para ficar de pé. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Além de você fazer tudo isso por você, você tem que orar com perseverança por aqueles que estão separados para Cristo. Esta passagem está em Efésios capítulo 6, do versículo 13 ao 18. Olha a diferença do Cristo que te ama. Ele te comprou, Ele te escolheu, te deu a melhor armadura para que resista e fique firme. Te revelou a verdade que te justifica no Espírito. Te prepara para um evangelho de paz. Te dá o escudo da fé para te proteger dos dardos do mal. E além de tudo, esses dardos são inflamados. Te deu a oportunidade de ser salvo e conhecer o que Ele veio revelar. Jesus veio revelar e dar poder aos pequeninos. Tenhamos olhos espirituais para poder contemplar o que Cristo nos diz. Ele nos dá um poder. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões
e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele nos dá um alerta, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Ele e nele mesmo tudo é glorificado na sua plenitude. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Ele, Jesus Cristo, na sua plenitude, escolhe a quem revelar o verdadeiro. Tudo por meu Pai foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Esta passagem está em Lucas, do capítulo 10, do versículo 19 ao 22. Agora, como eu disse quase no início, o mal se alimenta das fraquezas humanas, porque ele conhece quais são essas fraquezas. Não sejam enganados pelo diabo, que procura de todas as formas tirar as suas forças, principalmente através das suas fraquezas. O mal não irá cansar de investir contra a sua vida. Ele irá tentar, sem se cansar, até conseguir derrubá-lo. E isso acontece através dos dados lançados na sua mente, para que você seja desobediente e se torne uma pessoa rebelde em tudo que diz respeito às questões espirituais. Por isso eu falo acerca da vigilância. E isso é rebeldia contra Deus. Quando uma pessoa resolve desobedecer a uma liderança espiritual e fazer tudo por sua própria conta, ele tem que ter muita certeza de que Cristo é com ele. Senão ele pode se arrepender lá na frente. E se o inimigo conseguir te derrubar e você estiver em estado de abandono, desiludido, caído e com vergonha das pessoas, ele vai te largar em qualquer lugar, pois é isso que o diabo faz com quem não está revestido das ferramentas espirituais e com quem não está debaixo da cobertura de Cristo. Mas enquanto houver vida, há uma nova chance para os que caíram nas garras do inimigo. Não é fácil ser cristão, não é mesmo. Ao mesmo tempo que procuramos crescer na presença do Pai, nos tornamos alvos dos cristãos, alvos dos que não são crentes e principalmente alvos do mal. Quando um cristão cai, não é da noite para o dia. Lembram que eu falei do escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno? Pois é, ele vem com pequenas setas, pequenos pensamentos de maldade, lançando fofocas e falas desagradáveis para que os nossos ouvidos venham ouvir. A pessoa começa a ver imagens impróprias, procura ver imagens que faz parte da separação espiritual para os seus olhos. A pessoa começa a ouvir músicas que não edificam sua vida espiritual. O desânimo de estar na presença de Cristo vai aumentando. O interesse de estar em comunhão esfria e muitos ficam fracos. A pessoa vai deixando sua vida se tornar morna diante daquilo que o Espírito Santo quer que ela esteja pronta. Isso em todos os sentidos. Nada mais tem graça.
os louvores já não têm mais unção. Quem canta não sabe mais cantar para ela. Ou seja, o corpo de Cristo perdeu a graça. Agora a pessoa quer viver algo novo. Tem uma música que agora é como uma febre, né? Mas vamos entender o que ela diz. Ela começa com um pedido. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. É emocional e muitos não param para examinar que Cristo é sempre o novo. Não podemos esperar nada novo fora de Cristo. Se Cristo está na vida de alguém, o coração não pode parar de arder. Então o coração não ardia mais. O medo não procede de Cristo. Se o medo precisa desaparecer, então Cristo não estava mais na vida da pessoa de uma forma que ele estivesse amparado. Se Cristo é sempre o nosso amanhecer, eu gostaria de entender como seria um novo amanhecer dessa música. Essa música foi uma composição feita para um álbum de trabalho, na vontade de gerar um retorno financeiro. Não encontrei um relato de vida, mas foi uma letra para ser direcionada para um público de pessoas que estão passando por uma situação espiritual difícil. Quem é que não passa dificuldades hoje em dia? Principalmente porque sabemos quem atua para enfraquecer as pessoas e deixá-las frágeis emocionalmente. Fui pesquisar sobre a música e o que encontrei foram estatísticas e visualizações, onde com certeza é um trabalho que está rendendo muito, mas também estimula, através do emocional, uma nova oportunidade para quem ouve. Eu trouxe um trechinho de um relato de uma pessoa que ouviu a música. Ela diz assim, o nome dela é Alice. Eu fui curada da depressão na primeira vez que tocou essa música na rádio. Eu estava prestes a cometer um suicídio e quando tocou essa música, me entreguei totalmente ao Espírito Santo. Hoje sou firme na presença de Deus e quando canto essa música, eu me derramo em lágrimas. Que bom que a letra motivou uma vida a continuar buscando quem verdadeiramente pôde tirá-la de uma situação terrível. Mas é preciso vigiar e permanecer buscando a estrutura espiritual do dono da vida e discernir entre o real e o emocional. Mas continuo dizendo, cuidado com o algo novo. O algo novo pode tirar a sua comunhão de dentro da comunidade de fé que você participa. E esse é o interesse do inimigo. Muitas vezes não é te tirar da igreja, mas é tirar a atuação do Espírito Santo de você. Assim como pode tirar também você de dentro da sua comunidade de fé e te enfraquecer a cada dia. Não deixe que os prazeres e alegrias deste mundo o seduzam. Não deixe que a doença, a morte, a separação, as discórdias, as brigas e outras situações o façam cair e se afastar de Cristo. Não deixe que ninguém, nem nada o faça sair da presença de Deus. Ore, jejue e vigie para que não caia. E com a ajuda de Deus é possível vencer os muitos obstáculos. Vejam quantos têm caído por não praticar a oração. Quantos têm caído por não jejuarem pela sua vida espiritual.
Vejam quantos têm sido enganados por falta de vigilância. Eu os encorajo a serem fortes e permanecerem firmes. Usem toda a autoridade que foi dada aos que são filhos de Deus para combater este mal, que quer destruir e fazer você cair. Em nome de Jesus. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Que a graça de Deus esteja sobre a sua vida para te manter firme e forte. Amém?